apaixonado por suculentas assim como eu e gostaria de saber mais sobre essas gracinhas? Então assista o vídeo até o final e fique por dentro de todas as nossas dicas. Oi, gente! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Eu sou a Lorene. Eu sou a Brenda. E hoje nós vamos dar super dicas de como fazer arranjos com essas queridinhas que é as suculentas. Mas antes de começar esse vídeo, já vou pedir para você se inscrever no canal e, é claro, deixar aquele like. Então bora pro vídeo. Bom, hoje a gente vai montar um arranjo de suculenta e vamos falar um pouco sobre suculentas tanto no cachepô quanto fazer um mix. E antes de começar a fazer a montagem, Brenda, quais são os pontos importantes das suculentas que o pessoal de casa precisa saber? Bom, primeiramente, Lô, você sabe que essas daqui são a queridinha do pessoal. Sim. Quando se trata de suculentas, muitas pessoas não sabem, mas são mais ou menos umas 22 mil suculentas catalogadas. Isso contando com os cactos. Mas, tipo assim, dá para fazer uma coleção imensa. A ideia do arranjo é a gente fazer um mix para a gente conseguir ter mais de 2, 3 opções num vasinho só. Vamos falar um pouquinho sobre os cuidados dela. Suculentas, elas gostam de sol, então gostam de bastante luz. É importante a gente estar colocando ela no local de meia sombra, que ela vá tomar sol pelo menos um período do dia. Para as pessoas que gostam de montar o arranjo e deixar dentro de casa, também é opcional, desde que seja um lugar bem iluminado. Melhor lugar indicado seria próximo de uma janela, que ele vai receber luz natural. Hoje a gente separou algumas opções e vamos dar algumas dicas de como você montar um arranjo em casa. E é muito mais fácil do que vocês imaginam. Os cuidados da suculenta é super simples, não é nada complicado, tanto em relação à rega, adubação também, que é muito importante. Para esse arranjo de vaso, o que nós vamos precisar para a montagem desse mix de suculentas? Então, Lô, a gente vai fazer a nossa drenagem comum. Separei aqui a argila, a mantinha para fazer a drenagem. O substrato, como se trata das suculentas, que elas gostam de um substrato um pouquinho mais seco, lembrando que elas não gostam de umidade, então eu peguei um substrato que já vem com humus de minhoca, eu acrescentei um pouco de areia no meio, fiz aquela farofinha e também coloquei vermiculita para deixar um solo mais leve para elas, tá? Então vamos começar a montagem. De lei, argila. A rega da suculenta, o que é recomendado? Quantas vezes por semana? Lô, então, se tratando das suculentas, elas retêm a água armazenada tanto nos caules delas, deixa eu mostrar um exemplo. Então, por isso que a gente consegue diminuir a rega, ela retém mais água. Então, a rega indicada para suculenta é de 1 a 2 vezes por semana. É bem facinho cuidar delas. E a adubação também não vai ser também tão complicado, né? Exato. Como se trata de uma planta que se desenvolve com facilidade, então adubação, você consegue fazer uma adubação nela a cada 3 meses. Também indico, hoje a gente tem adubos químicos e também tem os orgânicos, né? Então, para se tratando de adubo orgânico, eu indico bastante o bocashi. Fácil de usar e um excelente fertilizante. O bonitinho da suculenta é o seguinte, depois eu vou dar um zoom para vocês poderem ver. A gente pegou essas pétalas dela já enraizada e é simplesmente só colocar em um vasinho com o substrato, com o que a gente fez de farofinha, e ela se reproduz muito, muito fácil. Depois eu vou dar um zoom pra vocês dar uma olhada, que gracinha. E é muito rápido, muito rápido. As crianças adoram suculentas por ser
fofinhas e tudo mais, enfim. Isso daqui é um sucesso. Não tem quem não gosta. E o que a gente tem que se atentar ao mix de suculentas é que os cactos, eles também entram nesse setor de suculentas. Quando você for fazer o mix, você procurar a junção com cactos, entenda os cuidados da suculenta, procurar um que seja próximo com a dos cactos, que a suculenta, a regra dela é de 1 a 2 vezes na semana e o cacto apenas uma, mas tem suculentas que são mais resistentes e que seria um mix legal. Lô, lembrando que a gente falou de iluminação, você quer mostrar pro pessoal sim. O porquê que acontece? Sim. Isso que muita gente fala, minha suculenta ficou pernuda, Ficou envergou, feia. Ficou meio estranha, Ela com tem uma aspectos. explicação, gente. Exato. Ela fica pernuda assim, ó, que ela vai, se você deixa ela em um ambiente fechado, sem uma iluminação direta, Adequada. pelo menos uma parte do dia, ela vai em busca de iluminação. Então ela fica essa suculenta defeituosa, pernuda. Mas assim, calma que tem jeito. É só você cortar ela na juntinha dela e fazer isso aqui, ó. Colocar no vasinho com substrato que ela volta a crescer novamente e bonita. Lembrando, pegar pelo menos uma parte do dia, ela tem que pegar a iluminação direta. Então, Lô, aqui eu já coloquei elas na ordem que eu gostaria, né? E vou colocar areia por cima. O porquê da areia? A areia, na verdade, é só para evitar o contato do substrato com as pedrinhas, para não sujar a pedrinha e sempre dar aquele ar bonitinho, um terrário. Coisa estética, Isso. Então. E agora nós vamos finalizar o vaso com, vou colocar as pedriscos e essa daí. O seixo de rio, para dar aquele charme. Bom, uma dica legal é que para limpar as suculentas, como elas às vezes quebram muito fácil, às vezes você vai pegar nela de um jeito e acaba quebrando. São bem delicadinhas. Isso. Então, para evitar, às vezes você tem uma pinça em casa, com uma pinça você consegue limpar ela, tirar as folhinhas secas e tudo mais. Para quem achou que a gente terminou o vaso, não terminamos. Vamos colocar umas pedrinhas um pouco maiores de decoração também. Eu não colocaria branco porque a pedra já é branca, não destaca. Põe a cinza desse lado, põe as duas opções, põe uma só. E vou pôr isso. E também vou pôr uma desse lado. Tá bom. Só Uma joaninha também. Já tá aí, vamos colocar. Bom, nosso vaso finalizado, vocês viram que é mais simples do que vocês imaginam. O substrato, se vocês tiverem suculenta em casa e quiser reaproveitar, também é válido. É só fazer misturar com um pouco mais de areia para ficar um solo um pouco mais zerado. E também, se vocês não quiserem fazer esse mix, achar um pouquinho mais complicado, gente, aqui ó, um cachapozinho, ela individual. Maravilhosa. Fica É só super lembrar dos decorativo. cuidados que ela precisa da iluminação Uhum. e a regra, não tem segredo. E é isso, gente. Se vocês gostaram do vídeo, deixa o like. Não esqueçam de comentar sobre as suas dúvidas, o que vocês gostariam de ver aqui no canal. A gente tá aqui para ajudar vocês. Beijão e até a próxima.